aos consumidores, né, em relação à troca de presente neste Natal, além de informar os direitos estabelecidos pela lei. A repórter Juliana Santos está chegando com as informações. Juliana, então, quais são as orientações aí nesta questão da troca de presentes? Explica aí pra gente. Oi, Mário, bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. Quem nunca, né, ganhou um presente, tanto no Natal, às vezes nos aniversários também, e às vezes precisa ali realizar uma troca, né? O presente não deu certo, teve algum problema ali que você não consegue usar, então isso é bem comum. E mais comum ainda nesse período do Natal, né, que a gente ganha bastante presente. Para a gente saber um pouquinho mais, né, dos direitos do consumidor com relação à troca de presentes, eu converso agora com a Cíntia Nunes, que é gerente geral do Procon Caruaru. Cíntia, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Eu queria que você começasse explicando para a gente, né, o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor com relação à troca de presentes. Tem alguma coisa prevista ali para que a pessoa, no momento que faça a compra, né, para presentear, ela tenha ali uma certa garantia de que aquela pessoa que ganhar vai poder trocar caso o presente não dê certo? Bom dia. Bom dia. Pois é, a legislação simplesmente não fala nada em relação a isso. A legislação é omissa e, em virtude dessa omissão da lei sobre a obrigatoriedade, o fornecedor, num primeiro momento, não tem essa obrigação de efetuar qualquer troca de forma imediata. Então, cabe ao consumidor verificar se aquela loja adota alguma política de troca e qual é essa política de troca, qual o prazo, quais são os requisitos. Por exemplo, se for um sapato, está na caixa, uma roupa, ter a etiqueta. Então, são requisitos que a loja pode exigir isso do consumidor, porém isso tem que estar de forma clara e ostensiva para o consumidor. Então o consumidor ele tem que ter essa atenção antes de fazer a compra, tem essa obrigação de verificar, mas também a loja tem a obrigação de informar ao consumidor se efetua a troca, se não efetua, e se efetua quais são os requisitos, qual é o prazo, o que precisa fazer valer com que o consumidor fazer com que o consumidor possa exercer o seu direito à troca. Então, a partir do momento que o fornecedor oferta, ele passa a ser obrigado naquela oferta, mas, no primeiro momento, em virtude da ausência de obrigação na legislação, na compra presencial não há essa obrigatoriedade. Porém, nas compras que são feitas fora do estabelecimento comercial, por exemplo, site, compras por telefone, porta a porta, a legislação, sim, dispõe, né, a legislação determina o prazo de 7 dias a partir da data do recebimento do produto ou serviço para cancelamento daquela compra. Então, independente de motivação, o consumidor pode cancelar sem nenhum custo, inclusive para a devolução daquele produto. Para quem está, né, hoje, por exemplo, fazendo suas compras de Natal, né, vai presentear alguém nesse fim de semana, está lá comprando, é importante realmente saber a política de troca da loja em que está comprando. É necessário que o consumidor saiba isso, para ele saber se vai poder trocar um produto que ele comprou presencialmente ou não, não é isso? Isso. Apesar da loja ter essa obrigação de informar previamente ao consumidor, é importante que o consumidor esteja atento também, exigir por escrito. Por exemplo, a gente vê muitas lojas de confecção que roupas brancas, por exemplo, não trocam. Então, essa diferenciação, por não haver a previsão legal, pode haver sim uma exceção àquela política de troca da loja. Então, havendo qualquer divergência, havendo qualquer problema em relação a isso, o consumidor ele vai ter como se respaldar por algum meio escrito. Então, é importante que o consumidor, além de exigir a nota fiscal, para que seja uma comprovação da sua compra, para que seja uma necessidade de uma eventual assistência técnica em produtos eletrônicos, por exemplo, é uma comprovação da compra, mas também, tendo essa observação sobre a possibilidade de troca, o consumidor vai ter como exercer, sem nenhum problema, em um momento posterior, né, o seu direito de troca. Então, é importante que, havendo a necessidade de troca, o consumidor primeiro, e houver qualquer resistência por parte do lojista, por parte do comerciante, o consumidor primeiro procure o fornecedor e, caso haja qualquer resistência ao exercício desse direito, ele procure o PROCON para que ele possa fazer valer o direito do consumidor nesse exercício da troca a partir do momento que o fornecedor oferta. Então, uma vez ofertada, a obrigatoriedade da troca está, obviamente, dentro do prazo, dentro dos requisitos. Você falou sobre o cupom fiscal, né, que é algo de extrema necessidade quando a gente realiza ali uma compra. Geralmente a gente não dá o presente com o cupom fiscal, né? Como
como é que funciona? Vai realmente depender de cada loja, de cada estabelecimento, se aquela troca precisa ser feita com cupom fiscal ou se não precisa? Como é que funciona essa questão? Geralmente as lojas que vendem, né, que comercializam presentes, né, tem esse costume, né, tem o foco no comércio em presentes, eles realmente não fornecem porque não até por causa de valor, a questão realmente de tradição, né, a gente não utiliza, não são disponibilizados os cupons fiscais, mas aí dão um cupom para troca, ali que não fica visualizado. Mas aquele consumidor que presenteou, por exemplo, aquela pessoa que presenteou, guarde esse cupom fiscal para uma necessidade de um exercício de um direito, não só a questão do direito de troca, mas uma eventual necessidade de assistência técnica. Por exemplo, um celular, geralmente é 1 ano para a troca, mas você presenteou. Mas caso haja necessidade, a gente não sabe, né? Estamos todos passíveis a eventuais vícios nos produtos e a legislação, ela dá o prazo, independente do prazo de garantia do fabricante, ela dá o prazo de garantia de 90 dias. Então, é bom se resguardar, guardar, exigir, é um direito do consumidor para a comprovação daquela compra, como também para eventual exercício, não só do direito de troca, mas também para o direito à assistência técnica, à garantia, né, ao direito ao exercício da garantia sem nenhum custo para o consumidor. Então, é importante exigir isso. Inclusive, essa oferta, como eu mencionei anteriormente, essa oferta deve ser dada por escrito da troca para que não dificulte o consumidor numa eventual necessidade de troca. Então, vamos lá. Comprei meu presente, né, numa loja física, comprei o presente ali, adquiri, vou presentear. Preciso ficar atento à política de troca da loja, né, do estabelecimento que comprei. Preciso guardar o cupom fiscal também, caso, né, a pessoa que eu presenteei precise ali trocar de alguma forma ou precise de assistência técnica, por exemplo. E também, existe mais alguma orientação, Cíntia, no caso, para quem está ali comprando numa loja física, algo que precise ainda fazer para facilitar a troca, né, para não haver problemas aí caso esse produto precise ser trocado? Ficar observando, é importante, essa questão do cupom fiscal e da oferta por escrito é importantíssima, é uma prova cabal para uma eventual necessidade de troca, mas os lojistas também, isso é mais para os lojistas que para o consumidor, e o consumidor ficando atento em relação a isso. Expor na loja, por exemplo, a gente vê muito, e aqui o consumidor não vê, é importante sinalizar isso ao PROCON, de colocar na parte interna do seu estabelecimento a possibilidade de troca ou não, porque o consumidor, inclusive, ali pode deliberar se ele quer adquirir aquele produto na loja, e não só quando receber o cupom fiscal, não só quando tiver essa oferta por escrito ou não. Então, principalmente quando a loja não oferta a troca, que é um direito deles, não possibilita essa troca, colocar de forma ostensiva, em cartazes, para que o consumidor possa, ciente daquela informação previamente, ele escolha se ele vai adquirir aquele produto naquela loja ou não, porque enquanto aquela loja não troca, que é muito importante que a loja oferte essa troca, porque isso também fideliza o consumidor, isso traz para o consumidor uma segurança em adquirir aquele produto, porque sabe que qualquer eventualidade ele vai ali trocar, mas não havendo a possibilidade de troca, que é um direito deles, é importantíssimo que o fornecedor, que o lojista exponha de forma ostensiva para o consumidor, para que ele possa então escolher. Aquela loja não efetuar a troca, mas a loja vizinha já pode efetuar a troca, então por segurança eu vou comprar naquela loja. Isso é muito importante para que o lojista fique atento a isso, não só em questão ao direito de informação que o consumidor tem, mas para que o consumidor ele possa ter esse respaldo em relação a essa troca e ele possa escolher, já que há o direito à concorrência, então, e é uma liberalidade do fornecedor, o consumidor ele pode ali ficar atento, né? Então, além dele ficar atento, mas ele pode ter aquela possibilidade de escolher onde ele vai comprar aquele produto e se vai fazer a troca ou não. Ele tem uma segurança realmente diante da informação prévia de todas as características da compra. Isso é uma regra independente de data, independente do que você está comprando. É uma regra geral que o consumidor ele tem direito à informação. É um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, é o direito à informação. Reforça para a gente, Cíntia, você já falou no começo, né, como funcionam as trocas de produtos online, né, a gente reforçou aqui como é que funciona as trocas de presentes comprados em lojas físicas, mas reforça para a gente, comprou online, né, se precisar trocar, como é que funciona esse processo e também como entrar em contato com o PROCON Caruaru, caso seja necessário aí alguma orientação, né, com relação a esse processo de troca de presentes.
Nas compras não presenciais, né, o artigo 49 menciona que o consumidor tem um prazo de 7 dias para cancelamento. A legislação não fala em troca, fala em cancelamento. Mas havendo esse cancelamento, e obviamente o consumidor entrando em contato, havendo a necessidade de troca, o consumidor entra em contato com o lojista para verificar com o fornecedor, né, com o site, com o site que ele fez aquela compra, verificar a possibilidade de troca, inclusive. Mas a legislação ela impõe a possibilidade do direito de arrependimento, que é o prazo de 7 dias que o consumidor tem para cancelar aquela compra. Não pode haver custo nenhum na devolução. O consumidor fica atento que pode haver a questão da entrega, do frete para vir, né, para que o produto venha. Mas para a devolução não pode haver custo nenhum para aquele consumidor, e havendo a necessidade dessa troca, desse cancelamento, o consumidor primeiro entra em contato com o fornecedor. É importante que ele anote protocolo de tudo, e se for o caso, até é melhor que ele mande e-mail informando a questão, expressando sua vontade de cancelar a compra, para que inclusive demonstre o prazo que ele está entrando em contato, que ele está entrando em contato dentro do prazo que a legislação possibilita a ele. Então, a partir do momento que ele solicita esse cancelamento, o fornecedor ele vai recolher sem nenhum custo para o consumidor aquele produto, e o consumidor, qualquer eventualidade, qualquer resistência que haja, não só por parte de uma loja que a compra seja presencial, mas como por lojas virtuais, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON por meio do nosso WhatsApp 983845909, que prestamos informações, tiramos dúvidas por meio do nosso WhatsApp, inclusive direcionamos para a nossa plataforma por meio do nosso WhatsApp. Temos também o nosso telefone 37270289. O consumidor também pode procurar o PROCON na Rua Floriano Peixoto, número 147, como também por nossa plataforma Caruaru Digital, que fazemos atendimento, o consumidor pode fazer registro de reclamação, tirar dúvidas, fazer denúncias também por nossa plataforma Caruaru Digital. Então, é importante que de tudo o consumidor anote protocolo, ele tenha como comprovar, por isso que é importante na compra presencial exigir por escrito essa oferta, para que uma eventual demanda no PROCON, no judiciário, o consumidor tenha essa possibilidade de comprovação, não só a oferta verbal. Muitas vezes o vendedor diz, a gente troca em tantos dias. Não queira somente a oferta verbal, exija isso por escrito, porque isso é o que faz instruir um processo. Então, o consumidor, tendo essa resistência, ele vai estar munido dessas provas e vai, se for o caso, entrar em contato com o PROCON para que a gente tente uma negociação junto ao fornecedor de forma preliminar, e caso não consiga, abrir um procedimento administrativo para que o direito dele seja respeitado. Perfeito, Cíntia, muito obrigada pelas informações. A gente ouviu Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON Caruaru, orientações de extrema importância aí para quem vai comprar seu presente de Natal, para quem vai presentear, para quem vai receber presentes também, caso necessite de troca ou do arrependimento da compra, né, caso a compra seja online. Cíntia passou orientações bem importantes aqui, que vale a pena ficar atento, até porque é direito do consumidor, né, realizar a troca caso necessário, e também o arrependimento de compra, caso esse presente tenha sido comprado, né, nas plataformas aí na internet. Mário, eu volto com você. Obrigado, Juliana, e valeu aí as informações.